Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. Estamos de volta, depois de um longo período que, infelizmente, a gente não conseguiu manter esse encontro semanal, principalmente no nosso primeiro trimestre do ano de 2023, estamos retomando o nosso encontro. Dessa vez, esse programa está sendo gravado para que a gente tenha condição de manter a agenda, tendo em vista os inúmeros compromissos que ainda estamos tendo que administrar nesse início de ano. Mas isso não muda nada, o importante é que a gente possa estar aqui se encontrando e trazendo sempre uma discussão, uma temática que seja importante para os nossos educadores. E hoje, em particular, nós vamos estar falando sobre estratégias para o IDEB na nossa rede municipal. Na verdade, esse é um tema que serve basicamente para provocar essa discussão, afinal de contas, nós estamos num ano de avaliação SAEB dos nossos estudantes do 5º e do 9º ano. Portanto, é importante que a gente tenha esse tipo de discussão, de bate-papo, principalmente para os nossos educadores que sabem que é sempre, vamos dizer assim, uma pressão, né, para que a gente possa estar fazendo com que os nossos alunos estejam preparados, chamando bem a atenção de que nós não estamos falando de um modelo de treinamento de alunos do 5º e 9º ano apenas, mas, sobretudo, uma forma de preparar todos os nossos estudantes para que possam avançar em termos de aprendizagem e isso ser refletido, né, no âmbito da nossa educação. Nós sabemos que ficamos sem o IDEB, né, da versão de 2019, e retomamos o IDEB com a avaliação SAEB em 2021. E é sobre isso que a gente vai tratar um pouco, mas antes de falarmos diretamente, né, das estratégias, do que a gente está fazendo e vai fazer durante esse ano, é bom a gente retomar um pouquinho como que nós iniciamos em 2021, né? É preciso lembrar que nós estávamos com uma pandemia bem no início da gestão. Na verdade, a pandemia começou em março de 2020 e a nossa educação municipal de Campos, ela praticamente foi paralisada. E não há como não considerar os diversos prejuízos que a pandemia trouxe em todo o mundo, em todo o Brasil, e com a nossa realidade municipal não foi diferente. Pois é, mas então é importante a gente estar atento a que estratégias nós vamos desenvolver a partir de agora, né, nesse ano de 2023. Esse é um assunto que eu vou tratar na sequência, começando agora trazendo para vocês algumas informações que são relativas a esse período que nós estamos à frente da gestão da nossa Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Bom, então vamos começar um pouco com a nossa memória, né, em relação a 2021. Como que nós começamos, né, nessa gestão? Vocês devem se lembrar que o impacto da pandemia para a nossa realidade, os nossos profissionais de educação, não foi nada fácil. A começar pela interrupção do pagamento da regência de classe, uma vez que a legislação existente até então, ela previa que o pagamento da regência estava associado à participação, à presença do professor na sala de aula. E com a pandemia, não havia sala de aula para poder estar ministrando as aulas. Dessa forma, os profissionais do magistério, sobretudo os professores, não tiveram, então, a regência. Isso foi tratado já no mês de fevereiro de 2021, quando identificamos essa situação, e dessa maneira isso foi modificado, né, por meio de uma alteração na lei da regência, para que a gente pudesse retomar as atividades de ensino, mesmo de maneira não presencial. Vocês que são professores, educadores, sabem o quão difícil foi esse período, né? Devemos louvar a iniciativa de muitos dos nossos professores que se reinventaram, que criaram meios de comunicação com os estudantes, que criaram formas de fazer com que a aprendizagem não fosse interrompida. É fato que a gente sabe que nenhum de nós estava preparado para lidar
com um processo tão radical de mudança, sobretudo porque estávamos falando de uma crise, né? Uma crise de saúde, uma crise humanitária em todo o planeta. Mas no que diz respeito ao esforço dos nossos educadores, não podemos negar que esse esforço foi feito e a gente continuou avançando, apesar das dificuldades. Então, é importante destacar também que foi um período de retomada de muita coisa. Alguns chamam de terra arrasada, quando, em função, né, de diversos fatores, você acaba perdendo a continuidade das ações que havia. E nós encontramos dessa forma, talvez em função da pandemia, talvez em função de outros fatores, mas a situação real é, nós não tínhamos, por exemplo, naquele período, os alunos tendo acesso àquilo que era um direito para a época, que era o kit alimentação. Como falar em educação com os alunos sem ter o apoio necessário em termos nutricionais? E aí foi a nossa primeira luta, foi justamente de fazer a retomada, né, do kit alimentação. Muitas das vezes a gente diz assim, o processo licitatório é sempre muito moroso, e de fato é. Esperamos que a nova legislação, né, a Lei 14.133, né, que é a nova lei de licitações, ela possibilite que a gente seja mais ágeis. E também o município de Campos está fazendo várias ações no sentido de implantar sistemas informatizados que também vão nos permitir ter processos e fluxos eletrônicos que vão nos dar essa condição mais adequada. Mas o fato é que, à época, nós ficamos num processo que iniciou-se ainda no primeiro bimestre e nós só passamos a ter a primeira entrega do kit alimentação já no início do segundo semestre, lá para julho, agosto, quando a gente começou a fazer. Então, infelizmente, né, pegando uma terra arrasada, até que a gente possa estruturar as ações, é sempre um processo bem mais demorado. Até hoje, a gente ainda enfrenta consequências, né, desse processo de interrupção. Também a questão do retorno das aulas foi amplamente discutido. À época, havia interesses divergentes, né, pressão por parte de pais que queriam o retorno dos seus filhos ao ensino híbrido, né, com parte dos dias da semana na escola. Enquanto isso, os professores e profissionais da educação se mostravam bastante inseguros, porque nós não tínhamos ainda a vacina, e assim foi o nosso primeiro semestre, bastante tenso em relação a como lidar com o retorno ou não das aulas por meio das escolas em formato híbrido. Tivemos, sim, né, ainda no ano de 2021, começando no primeiro semestre com 10 escolas, a quem aqui eu agradeço mais uma vez, aqueles diretores de escola, diretores de creche, que assumiram conosco esse papel difícil de enfrentamento, junto com as suas equipes, seus profissionais da educação, de retomar as atividades, ainda que no modelo híbrido. Nesse ano de 2021, nós conseguimos chegar até o final do ano com cerca de 70 unidades já funcionando dessa forma, né, em um total aí de mais de 230 unidades que nós temos na nossa rede municipal de ensino. Também o grande desafio foi a questão da vacinação dos profissionais da educação. Vocês, educadores da nossa rede, devem se lembrar, né? Foi uma saga até que a gente pudesse ter o direito de ter a vacina chegando para os nossos profissionais da educação. Havia uma ordem de prioridade, a gente tentou fazer a vacinação, aí depois foi interrompida, e na prática essa retomada só se deu de fato no segundo semestre, onde todos os nossos profissionais puderam ter aí o direito, né, de estar sendo vacinado para ter um grau maior de segurança. Período difícil, período que ficou para trás, mas não podemos perder da memória, né, o quanto que nós tivemos que nos superar naquele período tão difícil que foi também, com tantas perdas, né? A ideia desse encontro aqui não é ficar retomando o período da pandemia, mas relembrar um pouquinho de como foi o nosso ano de 2021. Também é importante destacar a dificuldade em relação à questão pedagógica. Não tínhamos acesso direto aos estudantes. E aí o que foi feito foi a produção de cadernos digitais diversos, né? De todos os anos escolares, para que, por meio do portal PAI, os nossos estudantes, os nossos professores pudessem ter acesso a materiais de apoio, não como uma obrigatoriedade, mas como um material de referência, que naturalmente eles poderiam fazer mais
e poderiam fazer melhor. Mas um período que foi bastante difícil, sem sombra de dúvida. E chegamos, né, ao final do ano, nós tivemos já a nossa avaliação SAEB 2021. Observem que não tivemos um ano apropriado para uma avaliação, mas a decisão do Ministério da Educação, do INEP, foi de manter a avaliação. E nós fizemos com nossos alunos, infelizmente, foi muito prejudicada em termos de número de escolas, né, que conseguiram reunir o quantitativo de alunos necessários para que pudesse ser validada o nosso SAEB, mas mesmo assim foi de muita valia, porque foi um esforço, foi um trabalho coletivo, apesar de um período tão difícil. E chegamos ao final do ano, né, já com outra discussão, aí a vacina já acontecendo, e aí nós começamos a discutir a valorização dos profissionais da educação com a nova lei do Fundeb, que, na verdade, ela é datada do final do ano, já no final de dezembro de 2021. E tivemos ali várias questões polêmicas com relação à utilização do recurso do Fundeb para fins de... Alguns chamavam isso de fazer uma partilha, né? Ou fazer um rateio dos valores não utilizados no Fundeb. Ocorre que havia uma lei, né, à época, que impedia que a gente pudesse fazer qualquer rateio, porque isso foi feito ao final do ano. E esse rateio só se aplicava aos municípios que, naquele período, né, eventualmente não tivessem executado o percentual mínimo da legislação, que é de 70%. E Campos executou esse percentual de 70%. Portanto, não havia rateio a fazer, que foi cumprida a lei. À época isso ficou um pouco polêmico, não se sabia exatamente se Campos tinha ou não esse índice, nós afirmamos que sim, e meses depois isso foi comprovado, né? Então, foi um ano bastante difícil, é um ano de muito aprendizado, por que não dizer, mas não foi um ano fácil de falar de educação, de falar de SAEB, de falar de IDEB. Mas é importante que a gente relembre, porque esse processo que nós estamos chegando agora em 2023, ele é fruto desses degraus que nós precisamos avançar. Bom, agora vamos falar também, né, do ano de 2022, porque 2022 foi o nosso grande ano da retomada. Por falar em retomada, eu vou tomar um pouquinho de água. Bem, então, se nós estamos falando aqui desse ano de 2022, a minha sensação, devo confessar a vocês, foi de que parece que passaram-se 2 anos durante 2022, a julgar pela forma como nós começamos e a forma como nós terminamos o ano. E aí eu quero destacar aqui, mais uma vez, que isso tudo tem impacto direto em termos de estratégias para o IDEB, porque é preciso que a gente compreenda que não se trata de uma ação pontual, né? O IDEB é uma avaliação daquilo que está colocado como aprendizagem dos estudantes. Mas essa aprendizagem, ela envolve um conjunto de ações, um conjunto muito amplo de ações para eliminar as barreiras que dificultam ou impedem que um professor possa ministrar sua aula, ou que se possa ter efetivamente um professor para ministrar a aula. Né? Em 2021, por exemplo, nós tivemos que retomar o contrato dos profissionais, professores de contrato, que tinham sido afastados, e nós, ao retomar as aulas, precisávamos de todos esses profissionais. Então, isso aconteceu em 2021, e já no final do ano de 2021 fizemos um novo processo seletivo para contratar mais professores, para que pudéssemos, em 2022, ter a retomada das aulas com regularidade no modelo presencial. E quem de vocês deve se lembrar aí que nós tivemos muita, mas muita dificuldade no início do ano passado, 2022, né? Por que tanta dificuldade? Bom, nós ficamos numa situação de paralisia em 2020 e 2021 muitíssimo comprometida. Então, como fazer essa retomada de uma única vez?
primeiro grande desafio é que a gente estava em vias de processos de manutenção nas escolas. Ou seja, foi feito um processo licitatório, como eu falei mais cedo, né? Assim como aconteceu com o kit de alimentação, também uma disputa muito grande que levou aí meses até que se tivesse a solução definitiva para que a manutenção escolar pudesse, de fato, ser efetivada nas escolas. Então, isso começou em 2022, no início do ano, e de maneira muito ainda superficial, inicial, em dezembro de 2021. Então, essa preparação nos fez encontrar uma rede absolutamente sucateada, com uma necessidade gigantesca de manutenção, até porque, durante o período da pandemia, nós tivemos diversas situações de vandalismo que fizeram por meio da gente não ter condições de simplesmente fazer uma manutenção mais básica, porque em vários locais, inclusive, hidrômetros foram retirados das escolas, né? Isso é só para ter uma dimensão, né, de como nós tivemos aí perdas materiais em relação à estrutura das nossas escolas. Então, mais os intempéries, chuva, a falta de uma capina regular, enfim, era um estado visível, né, de muita fragilidade para uma retomada. Ainda assim, nós conseguimos retomar, mas quando nós retomamos, né, as vacinas não estavam liberadas para as crianças de menor idade até aquele momento, então nós começamos com alunos do 5º ano para frente, né, e os menores não puderam retomar em fevereiro, apenas em março que as aulas voltaram para todos os estudantes. Então, isso também foi um período bastante difícil, porque ainda tinha toda aquela questão da vacinação, do fantasma da pandemia, a Covid-19 ainda muito presente na nossa rotina. Mas, graças a Deus, já com a vacina, isso se tornava muito mais seguro, embora nós tivéssemos também, né, dentro de um processo de teste. A vacina funciona, é a primeira dose, a segunda dose, aquela coisa que todos nós vivenciamos. Mas aí a explosão de demandas foi o que marcou o ano de 2022. Na medida em que a gente tem uma rede muito grande, com mais de 230 unidades escolares, entre escolas e creches, e a gente retoma as atividades, aí as demandas passaram a ser de toda a sorte, né? Você tinha demandas, seja com relação à valorização dos profissionais da educação, algo absolutamente importante, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas também tínhamos demandas de merenda escolar, das manutenções e reformas, porque algumas escolas não cabia apenas a manutenção, a necessidade era de uma reforma escolar. Então, o volume de demandas para que pudéssemos equipar as escolas, as cozinhas ficaram também com tempo de paralisação, já ficaram absolutamente sem condições de uso, né, para o retorno da merenda. Também a parte de mobiliários escolares, tudo isso ficou absolutamente comprometido. É o que a gente chama da terra arrasada. Nada disso foi feito em 2022. Essas aquisições foram programadas por meio de ações licitatórias ainda no ano de 2021. E elas foram chegando, sendo entregues às escolas, né, em 2022, né, principalmente no primeiro semestre. Nesse período é bom que se diga, né, a Seduct acabou, e é ainda, né, uma das principais, se a gente fosse comparar com empresas, uma das principais empresas de logística da região. Primeiro que a gente tem rotas de entregas para que se possam ser entregues os materiais a cada 30 dias, 40 dias às escolas. Então, isso já leva a uma necessidade de percorrermos todas as unidades escolares todos os meses. E com aquele momento onde as escolas não tinham praticamente nada, foi muito difícil conseguirmos dar conta de atender. Volto a dizer, para um ano, se a gente olha como gestor público, a gente sabe que são muitos os desafios, porque você tem desafio em todas as dimensões. Então, nós conseguimos vencer a fase mais difícil, que eu considero, que foi a transição da paralisia, em função da pandemia, para uma retomada presencial. E aí você que nos acompanha
nos acompanhou com esses relatos também, né, no Hora da Educação, sempre trazendo uma visão mais otimista, uma visão de que seria possível a gente passar por isso, uma visão de que seria possível a gente retomar as nossas aulas presenciais, poderíamos retomar também uma condição adequada de trabalho. E foi aí que nós tivemos, no início do ano passado, a questão do piso nacional, a equiparação para os nossos professores. Estou falando aqui particularmente do professor 2, o professor da educação infantil até o 5º ano, que, naquela época, estava abaixo, em termos de piso salarial, inclusive do piso antigo. E, portanto, em Campos, essa recomposição do piso, ela gerou aí um avanço de aproximadamente 50% para os nossos professores da educação infantil e do ensino fundamental até o 5º ano. Então, Campos passou a cumprir o piso. Vamos falar mais à frente, mas nós fizemos isso apenas, naquela ocasião, para os professores até o 5º ano, ficando de fora o professor 1, né, do 6º ao 9º ano, até porque, né, dentro do entendimento, né, daquele grupo de gestão que estava chegando, que estava tomando as decisões, eles não estavam abaixo do piso, por isso o reajuste não os alcançou naquele momento. E assim foi o ano, né, com muitas aquisições, mas uma dificuldade extrema de fazermos o gerenciamento. Em meio a muitas demandas, nós tínhamos que priorizar. Como priorizar essas demandas se a gente não estava preparado para lidar, enquanto Secretaria de Educação, com tantas demandas, pendências, solicitações, praticamente todas a um só tempo. Então, nós tivemos que priorizar, estruturar, para que a gente pudesse fazer chegar até os profissionais, até as escolas, até os estudantes, aquilo que era necessário. Conseguimos fazer tudo? Não. A manutenção foi possível do nível que nós gostaríamos? Não, porque você faz a manutenção no espaço que está sendo utilizado, você precisa novamente de manutenção, isso é normal, mas estamos aprendendo com esse processo e melhorando, tenho certeza que para esse ano de 2023. E muitas outras ações, o abastecimento das escolas, por exemplo, a merenda escolar, importante destacar, né? Foi uma grande crise, muita crítica, com razão, de que estava demorando o processo, até porque era uma implantação do zero da merenda escolar, só que hoje nós temos a grata satisfação de dizer que a nossa merenda escolar é de referência para o estado do Rio de Janeiro, né? Então, isso foi colocado pelo Secane, que é um setor que faz essas avaliações representando o próprio FNDE, né, em várias instituições. Então, nós tivemos uma visita deles, acompanharam, viram como é que é o funcionamento, e mais do que esse tipo de avaliação externa, que é importante e legítimo, nós temos aí os nossos alunos, os pais dos alunos que podem confirmar, além dos nossos próprios educadores, né? Também tivemos a questão dos uniformes, também um processo lento, moroso para muita gente, né, para os nossos alunos, né? Prorrogação do mandato de diretores, daqui a pouco eu volto a falar também de diretores, né? Nós estamos aí com a gratificação de diretores sendo revista, algo importante também. Projetos que fizemos na perspectiva de incentivar que a escola se tornasse mais atrativa na relação teoria e prática, com o projeto Lab+, né? Laboratórios de ciência, de matemática e mesmo de robótica. Um sucesso que nós vamos reforçar muito mais esse ano em termos de implementação. Projeto Estação Educação, com os nossos professores produzindo conteúdo, isso tudo é preparação para estratégias para o IDEB, para quem não está fazendo improviso. Vem desde a construção dessa agenda que vai possibilitando que os nossos alunos, que os nossos profissionais possam se capacitar. Foram muitas as capacitações no ano passado e criamos uma escola, desde 2021, chamada EFEM, Escola de Formação de Educadores Municipais. Veja, isso tudo são ações que vão numa mesma direção, melhoria da qualidade. O IDEB, basicamente, é a medição se essa melhoria de qualidade está ou não acontecendo. Nós acreditamos que ela esteja acontecendo e não é com improviso que a gente vai fazer isso, são com ações de política pública. Também tivemos, no ano passado, a lei, né, de mediadores e cuidadores, que nos possibilitou contratar profissionais com nível superior, no caso dos mediadores com pedagogia, no caso dos cuidadores com formação na área de enfermagem,
E assim foram muitas das ações, mas uma retomada pedagógica muito difícil. A gente começou a perceber ainda no primeiro semestre que havia chance da gente ter uma reprovação em massa se não tivéssemos o entendimento de qual era o objetivo dessa retomada das aulas. E foi aí que, por meio do Conselho Municipal de Educação, nós discutimos, né, com toda a representatividade da sociedade, estratégia para que a gente não fizesse uma ação que não estaria acontecendo em lugar nenhum do país, que seria uma reprovação em massa dos alunos. E aí optamos por criar estratégia voltada para a progressão continuada dos nossos estudantes, que não significa, sob hipótese alguma, né, tratar uma aprovação de forma automática, mas sim ter a responsabilidade da gente estar fazendo um processo de recuperação desses alunos, que eu vou falar logo em seguida, como também estratégia IDEB. E aí nós tivemos também, né, a reformulação da matriz curricular. É algo novo, é algo que demora um tempo, sabemos que temos muito a avançar, mas isso tem por objetivo, importante deixar claro, isso está integrado à ideia de valorização dos profissionais, mas num crescimento também da qualidade da nossa matriz curricular. E é bom chamar a atenção para uma coisa. Hoje, existe na própria Base Nacional Comum Curricular, BNCC, nós temos até mesmo uma parte específica de pensamento computacional. Isso quer dizer o quê? Se torna obrigatório na educação básica também chegarmos com essa da preparação dos alunos, não é para programar necessariamente computadores, mas ter o desenvolvimento intelectual em relação a essa lógica algorítmica que hoje está tão presente na inteligência artificial e no nosso dia a dia. Então, o município de Campos está hoje contemplando, não de maneira obrigatória, deixando claro, mas com flexibilidade de projetos e tal, a forma da gente trabalhar também o pensamento computacional. Uma matriz curricular, você não resolve ela de um ano para o outro, vai se amadurecendo, é só avaliar aí o que nós temos no ensino médio, toda a discussão que está acontecendo no ensino médio, que é fora da nossa alçada de competência enquanto município, mas é só para exemplificar, né, como que nós temos, sim, condições de estar aperfeiçoando continuamente a nossa matriz curricular. E como a gente tem investido nessa questão, é importante chamar a atenção também de que a matriz, com essa dimensão do pensamento computacional, é algo que prepara esses alunos para o futuro do trabalho. E, ao mesmo tempo, o trabalho do futuro, cada vez mais digital. A pandemia mostrou isso, né? O trabalho físico, ele cada vez perde mais força, se não no seu sentido absoluto, mas todos os estudos apontam que qualquer trabalho que depende, né, da dimensão física, ele, em alto grau, vai estar dependendo cada vez mais da dimensão digital, ainda que ele exista na parte física. E nós temos que preparar essas nossas crianças para que sejam cidadãos que possam estar enfrentando esses desafios que vão chegar por aí, né? Falando nessa dimensão do trabalho para os nossos estudantes. E se eu falar na dimensão do trabalho para os nossos profissionais e professores, absolutamente isso também é importante e temos que dar esse suporte. Também, falando rapidamente agora de 2023, eu destacaria as grandes dificuldades que a gente ainda tem para iniciar um ano letivo, né? Talvez o período de férias de janeiro, talvez o verão chuvoso que nós temos, né? Talvez o grande período da matrícula, principalmente no nosso caso, que a atratividade aumentou muito, não é verdade? Se vocês observam aí em termos de sala de aula, matrículas nas escolas, nós tivemos uma ampliação do número de alunos nas escolas e tivemos, principalmente na educação infantil, né, uma explosão de demanda. Ou seja, muitos pais desejosos de colocar seus filhos em creche. Conseguimos avançar muito, mas ainda não estamos no ponto de atender a totalidade, né, da demanda. Até então, Campos nunca precisou ter critério de priorização de atendimento, como há em outros municípios, estados, no caso da creche. Então, nós percebemos, por exemplo, né, que há crianças nas nossas creches que tipicamente estariam numa creche particular,
Mas na medida em que a nossa rede municipal de educação está melhorando em termos de qualidade, laboratórios, manutenções nas escolas, merenda, uniforme, profissionais de bom nível, trabalhando com qualidade para as crianças, eles estão conseguindo, com isso, avançar muito mais, né? E, nesse sentido, a atratividade está muito maior. Dito isso, eu digo a vocês o seguinte: que estratégias 2023 nos traz? Ou quais estratégias complementares? Porque eu volto a dizer, é artificial você tentar preparar, né, os estudantes apenas no ano do SAEB. É absolutamente artificial. Então, as ações que nós estamos fazendo, elas vão na direção, e agora eu entro mais diretamente, né, naquilo que a gente está fazendo, pensando na melhoria daquilo que nós temos de educação, que é compartilhar com vocês, basicamente, as estratégias que nós temos. E aí, essas estratégias, elas nada mais são do que um mecanismo para que a gente possa fazer por onde não só os estudantes que estarão submetidos às avaliações, mas a nossa rede como um todo possa ter a chamada recuperação da aprendizagem. Compromisso esse assumido no ano passado. Compromisso esse que nós estamos desenvolvendo e que vamos agora acelerar mais. Vencida principalmente esse primeiro trimestre, que é um trimestre que consome muita energia da Secretaria de Educação e também das escolas e dos profissionais, a gente agora se foca nessas ações de recuperação de aprendizagem. Mas como assim, Marcelo? Quais são essas ações? Bom, uma delas está relacionada diretamente àquilo que a gente chama de valorização profissional, né? Para quem pensou que eu não fosse tratar esse assunto, a valorização profissional, ela começa nessa gestão, como eu falei mais cedo, desde a retomada, né, da regência de classe em 2021, e vem num crescente, né? Ainda em 2021, com a contratação de professores de contrato. Então, nós não podemos ter turmas sem aula. Esse é um princípio. E, infelizmente, vez por outra, isso ainda está acontecendo, não por falta de contratação de professor, mas, às vezes, por conta da logística de que esse ano, por exemplo, começou a acontecer a necessária avaliação médica dos profissionais, que às vezes toma um tempo, e o período, em função do e-social, que o município passou a adotar obrigatoriamente esse ano, há um período específico desses exames para que ele possa ingressar. Então, nós estamos tendo que criar estratégias para que as turmas não fiquem sem aula. Isso é uma condição básica. Mas ainda na perspectiva da valorização dos profissionais, o descongelamento dos direitos, isso é fundamental, tá? Então, por exemplo, nós estamos falando de descongelamento aqui desde o primeiro momento, né? Retoma-se a regência, a questão dos 3% de capacitação, que também estava paralisado, as letrinhas, né? O informe de letrinhas já foi feito aos nossos educadores. Houve uma necessária adaptação de sistema, e isso lá pela Secretaria de Administração, que já foi esclarecido, embora não estará no pagamento deste próximo mês, por uma questão meramente de caráter técnico, o compromisso do prefeito está honrado, vai vir de maneira cumulativa, né? Referente a esse pagamento desse mês, no próximo mês, já com o pagamento do próximo também. Foi necessário fazer esse tipo de ajuste, e a justificativa já foi feita também pela Secretaria de Administração. Então, os direitos dos profissionais é algo fundamental. A gente sabe que nem todos os direitos, principalmente quando a gente fala, né, da questão dessa valorização em termos de resgate, de recomposição de índices, né, nem todos os profissionais estão sendo alcançados ainda, mas é um compromisso desse governo de tratar essa questão, porque essa não é uma questão isolada da educação. É bom chamar a atenção que nós temos o Fundeb, e temos o Fundeb com o compromisso de usar 100% do Fundeb para o pagamento dos educadores. Esse é o compromisso dessa gestão. Estamos fazendo isso num crescente e vamos alcançar isso esse ano. Já conseguimos um índice bem alto no ano passado. Além disso, aí tem um conjunto de ações. Por exemplo, a aplicação do SAEB de 2021 nos deu insumos, nos deu dados para identificar as dificuldades maiores dos nossos alunos, em termos de matriz de conhecimento.
Então, é um instrumento importante a partir dessa retomada que nós tivemos. A existência do IDEB em campus é fundamental, senão a gente fica cego. Começamos a fazer a avaliação do CAED, que é lá da Universidade de Juiz de Fora, né? São especializados, fazem mais de 500 municípios pelo Brasil. Desde 2021, em novembro, foi quando a gente fez a primeira avaliação. Essas avaliações elas nos ajudam a ter uma dimensão melhor de como é que está indo a aprendizagem. Também tivemos, por meio da contratação de mediadores e cuidadores, os nossos alunos, né, que precisam de uma atenção diferenciada, estão tendo um atendimento que antes não tinham. Então, isso também é um fator absolutamente importante dentro da agenda de inclusão. Outra questão que também é muito importante são os sistemas digitais. É preciso considerar que nós assumimos aqui, não tínhamos nenhum sistema digital. Estamos em processo de implantação com previsão, olha o compromisso, para que a partir de maio, agora, né, não exatamente no início de maio, mas durante o mês de maio, nós teremos o registro das frequências dos estudantes, tá, por meio da implantação do sistema SUAP Edu, né, que é o sistema amplo que a prefeitura está implantando. Lembrando que esse sistema é gratuito, feito pela Instituto Federal do Rio Grande do Norte, na verdade, e a gente já está em fase de ajuste fino. Contamos aí com os nossos, principalmente os profissionais que são auxiliares de secretaria, que nos apoiam nesse sentido por meio do projeto REACT, né? Estão também com esse compromisso de nos ajudar nessa implantação, para que a gente vire a página. Gostaríamos de estar com isso há muito mais tempo, mas para quem não tinha nada, nós precisamos ter um tempo para isso. Também a bendita da aquisição dos Chromebooks, né? Planejado há bastante tempo, porém a aquisição foi quase um parto, por assim dizer, né? De tanto que demorou, mas nós agora tivemos o desfecho da licitação, aguardamos basicamente o prazo correspondente àquilo que foi colocado na licitação para que a entrega possa ser feita. Esse prazo vai acontecer de 30 dias, já está contando, portanto, nós estamos falando que é no final do mês de maio, para que esses Chromebooks, que serão entregues individualmente aos professores, pedagogos, auxiliares de secretaria, tenham um rol aí de profissionais, né? Também vamos adquirir tablets para ajudar em laboratórios nas escolas, para que os próprios alunos possam estar utilizando, porque os Chromebooks também vão estar presentes, mas não no nível que a gente precisa. Então, haverá tablets também para... Lembrando que isso é política de agenda voltada para a dimensão da educação digital. Então, nós temos mais ações para dar esse suporte. Temos também uma ferramenta de avaliação e apoio em matemática, que está em processo também de aquisição, para que os alunos possam estar utilizando uma maneira mais gamificada, tornando a matemática mais atrativa, né? Investimos também na questão do projeto Biblioteca em Casa, para estimular a leitura dos estudantes, isso é fundamental. Hoje os alunos têm, né, uma maleta com um conjunto de livros, e são livros clássicos, são livros que realmente os ajudam nesse processo de tornar a leitura mais atrativa, né? Temos soluções criadas pela própria secretaria, né, que é o CIPAI, para fazermos avaliação de alfabetização e avaliação interna, né, em relação à questão do próprio SAEB. Então, são instrumentos que estão associados aos simulados que nós também estamos fazendo para o SAEB. Precisamos entender quais são as dificuldades dos alunos para que os professores possam estar fazendo um nível de reforço e recuperação. Temos também como estratégia um grande projeto que a gente está chamando, né, de Programa Campus em Tempo de Aprender. Esse é o nome do programa, né? Campus em Tempo de Aprender. E esse programa ele é composto de 3 projetos. Tá? O primeiro projeto é o projeto chamado Recupera Campus, que é um projeto de reforço escolar, por meio da contratação de profissionais com o objetivo específico voltado para a recuperação. Então, por meio desses profissionais, a gente avança naquele compromisso que a gente assumiu, né, de não estarmos falando em aprovação automática, mas sim de progressão continuada, né? Então, a gente agora, em maio,
né, vai estar trabalhando na perspectiva de estar contratando profissionais para estarem ajudando na recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes. São todos? Não, são aqueles que estão precisando e que os profissionais, os professores sabem identificar. Então, o Recupera Campus tem esse objetivo de dar ao estudante, seja por meio do contraturno, seja por meio da próprio turno dele de aula, mas ter um suporte direcionado, um atendimento mais específico para que ele possa ter a sua recuperação acontecendo. Isso é preparação da rede para esse pós-Covid, pós-pandemia, que ajuda, sim, é uma estratégia IDEB, mas não como uma estratégia improvisada. É uma estratégia que a gente vai ter isso por um ano, pelo menos. Então, vai muito além, né, do período do SAEB, cuja prova é agora, no segundo semestre, né, já em outubro. Também temos um projeto chamado Tecnologias Digitais de Apoio à Educação. A gente sabe que está investindo em tecnologias digitais. Eu não tenho como simplesmente responsabilizar os professores por isso. Daí a necessidade da gente ter profissionais com formação em tecnologia da informação para estarem orientando, capacitando, dando suporte, apoio aos nossos professores, para que o uso da tecnologia digital aconteça de uma maneira mais tranquila, né? Então, esse é um fator fundamental também, porque não adianta investir em tecnologia. Você tem que investir em pessoas. Por meio da tecnologia é o que a gente defende. A base são as pessoas. E aí a EFEM, a nossa Escola de Formação de Educadores, tem feito um trabalho muito relevante, mas a gente sabe que é preciso também ter esse contato presencial, esse suporte, e nada melhor do que ter profissionais com essa formação em TI que possa ajudar, tanto na forma de lidar com o hardware, né, com a máquina, quanto também com os aplicativos. Então, essa é uma ação de um projeto que está voltado para esse processo de recuperação, deixando claro, vai muito além do período do IDEB, do SAEB. E também um projeto de acompanhamento pedagógico e apoio socioemocional. A gente já tinha falado isso antes, nós precisamos fazer o reforço, mas numa perspectiva diferente. Às vezes, a dificuldade de aprendizagem não está apenas dentro da sala de aula. Por vezes, ela pode estar na residência, na casa do estudante. Então, esse projeto ele prevê que a gente possa, por meio de pedagogos, por meio de assistentes sociais e psicólogos, ter uma ação específica voltada para a recuperação da aprendizagem. Ele não concorre com o trabalho que os nossos profissionais, psicólogos, pedagogos e também assistentes sociais realizam na escola. É um projeto extraordinário para dar conta de uma situação extraordinária que foi o período da pandemia. Então, nós estamos falando do programa Campus em Tempo de Aprender, que se soma aos simulados, à avaliação, a esse procedimento voltado para a questão, né, da valorização dos profissionais. Então, veja, há estratégias, a gente está melhorando muito esse ano em termos de gerenciamento das demandas, principalmente trabalhando a questão da priorização, né? O que é mais urgente tem que ser feito primeiro, tem coisas que podem esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá certo? Então, veja, gente, é uma panorâmica, essa não é a última vez, é a primeira que a gente está falando desse assunto, nós estamos retomando hoje, né, o nosso Hora da Educação com Marcelo Feres, é um prazer estar discutindo aqui com vocês, estar trazendo essas informações, e para a gente não perder a prática, é hora da nossa reflexão. Hora da reflexão. Nossa hora da reflexão de hoje, a mensagem é: transforme seus sonhos em planos. Acredite e trabalhe para realizá-los. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Até a próxima semana. Hora da Educação, com Marcelo Feres.